Possamos ver, amém, o agir de Deus na nossa vida, amém. Vamos ficar sentados, meus amados irmãos, e de facto quando nós colocamos as coisas no devido lugar, essa é a expectativa que Ele vai fazer aquilo que tem que fazer, porque nós somos amados, não é? Por Ele. E não sei se gostam da história, não é de histórias, é da história, daquilo que se passou, não é? E, e se nós olharmos para vários países, para alguns países, eles têm situações muito interessantes, não é? Cá em Portugal, houve há uns anos atrás, uns anos atrás já consideráveis, a expectativa que havia alguém que havia de salvar, havia de socorrer, não é? Era um rei que era novo, que desapareceu numa guerra, e havia muita esperança e expectativa que ele iria regressar e resolver as coisas. E havia essa expectativa, chamada expectativa messiânica, de que ele haveria, Dom Sebastião haveria de vir e resolver, aparecer numa manhã de nevoeiro. E tem a ver com uma questão mitológica, não é? Mas tem a ver com a nossa necessidade de acreditar que alguém há de aparecer e há de resolver. A nossa condição humana, não é? Ela mostra-nos que há algo que nós carecemos, que nós precisamos, não é? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos no Antigo Testamento que havia a expectativa, e havia profeticamente, nós vemos uma linha, uma continuidade que atravessa o Antigo Testamento e depois entra no Novo Testamento, da expectativa que alguém de uma linhagem real pudesse resolver, restaurar, libertar, não é? O tão interessante é que a história está apontilhada, a história humana está apontilhada por essas expectativas, um pouco assim humanizada, tiraram ali o conceito que tem na Bíblia, porque a nossa condição é uma condição de que precisamos de Deus, precisamos que alguém venha e resolva. E nós, como filhos de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus, ela fala para nós, para as nossas necessidades, para a nossa realidade. Por isso é que nós cantamos. Então nós haveremos de ver, quando nós colocamos tudo no altar, essa é uma expectativa que Deus vai resolver. É uma expectativa messiânica, que o Messias, que o ungido, que o escolhido vai fazer acontecer. Lucas capítulo 3, versículo 15. E eu queria agarrar um pouco nesta expectativa que no Antigo Testamento o povo de Israel tinha, mas que no Novo Testamento, e vamos basear aqui só apenas no Novo Testamento, ela se tornou uma realidade. E queria realçar 2 ou 3 pontos nesta noite, muito sucintamente, como é que o povo respondeu, não é? Àquilo que era o plano de Deus. E a Bíblia, ela é comparada a um espelho que reflete quem somos, reflete as nossas necessidades e, por outro lado, apresenta aquilo que nós precisamos, não é? Então, Lucas capítulo 3, versículo 15, diz que o povo estava na expectativa, discorrendo todos no seu coração a respeito de João Batista, se porventura ele era o Cristo. Havia uma atmosfera, uma espera de que alguma coisa grande haveria de acontecer. Esse é o ponto que nós temos de estar como igreja, na expectativa que alguma coisa possa acontecer. Não é? Não é imerso na frustração e no peso dos problemas, mas mesmo na tribulação, que possamos ter espaço no nosso coração e na nossa mente. Por isso é que uma das razões de nós estarmos juntos e de entoarmos louvor e adoração é que esta expectativa, é um clamor a Deus, que esta expectativa possa crescer no nosso coração e na nossa mente. É dizermos a Deus, Deus, eu não consigo, eu tenho a expectativa que tu vais fazer coisas grandes, com os meus irmãos estamos aqui todos reunidos e queremos estar no teu plano para que aquilo que tu dizes na tua palavra possa ser uma realidade na minha vida, na nossa vida como igreja. Qual é que era a expectativa do povo sobre o Messias, há quase 2000 anos?
Havia uma grande expectativa em relação ao Messias. Quem é que haveria? Quem seria? Havia boas expectativas, havia falsas expectativas, havia muita gente que estava enganada. E hoje em dia nós percebemos isso, não é? Olhamos assim à nossa volta, há muita gente a vender muita coisa para o mesmo problema, não é? Nós experimentamos as coisas do dia a dia, não é? Os problemas do dia a dia. E o interessante é que a palavra ela fala de algo tão grande que nós precisamos, que só pode ser encontrado no plano de Deus, e a palavra de Deus ela fala para nós qual é o plano. E o plano é que Deus, o próprio Deus, haveria-se de manifestar, haveria de se encarnar, haveria de ser Ele próprio a solução na nossa condição. O povo de Israel tinha uma situação muito complicada, estava em humilhação, estava a ser dominado, tinha sido conquistado por um império que não queria saber nada de Deus, não é? Então, acredito que ele tinha uma expectativa que aquilo pudesse ser resolvido de alguma forma. E o povo de Israel ele esperava um Messias que fosse um rei político, um libertador militar, alguém que pudesse restaurar o reino, não é? Porque esses eram os problemas que eles tinham. E João no capítulo 6, no versículo 15, eles vendo aquilo que Jesus fazia, eles tentavam resolver à sua maneira, na sua força, no seu entendimento. E às vezes nós podemos cair nessa situação, não é? No nosso entendimento, na nossa força, tentar resolver as coisas. Sabemos que possivelmente poderá ser naquela direção, mas precipitamos-nos e fazemos. Então João 6,15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir de repente a arrebatá-lo, para o fazerem rei, retirou-se outra vez para o monte, ele só. Então o povo queria fazer Jesus rei por razões políticas, pelas suas próprias razões, no seu próprio plano, no seu próprio entendimento. Em João capítulo 11, versículo 47 e versículo 48, os irmãos estão a ver aqui a projeção, então os principais dos sacerdotes e dos fariseus congregaram o conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Então os líderes religiosos temiam que Jesus fosse visto como um rei, não é? Um rei político, um rei que lhe tirasse o lugar e o protagonismo, não é? O medo. E isto faz parte desta nossa natureza humana, não é? Por isso é que nós cantamos-nos para sujeitando-nos a Deus, colocando as coisas no altar de Deus para que Ele possa resolver, fazer a sua vontade em nós, não é? Então, o eu dos homens sacerdotes e fariseus, eles tentaram arranjar uma forma de eliminar, de fazer com que o plano de Deus não se concretizasse. E a história fala de que isso não é possível. E em João capítulo, um bocadinho mais à frente, capítulo 18, versículo 33, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, Jesus estava naquela altura a ser julgado e a ser ouvido, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus. Então, até Pilatos percebeu que a acusação de Jesus era uma acusação política, porque era a expectativa do povo, não é? De Israel, de muitas pessoas. Então, esta maioria do povo, ou muitas pessoas ali em Israel, eles estavam à espera de um Messias que resolvesse os seus problemas ali naquele lugar, fora do plano de Deus, não é? E nós podemos cair nesta situação em que nós tentamos fazer o plano e ajeitar as coisas de forma que Deus possa, no nosso plano, não é? Na nossa metodologia, entrar. Ajeitamos Deus. E de forma nenhuma a história fala que isso não é possível. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na nossa história,
Nós vemos que isso não é possível. Então o povo queria um rei que os libertasse de Roma, e Deus enviou um rei, não que os libertasse de Roma, mas que o libertasse do pecado, da sujeição, da escravidão espiritual. Os que diziam, nós vemos no Novo Testamento muitas testemunhas que testificaram de Jesus, e nós somos chamados a sermos testemunhas ou não? Não é? E a testemunha acaba por ter uma experiência intensa. Não é? Às vezes as testemunhas participaram e isso muda a trajetória da pessoa que é testemunha. Não é? Por isso, quando nós viemos à igreja, quando nós convidamos Jesus a entrar, começamos a passar a ser testemunhas, e isso pode mudar a trajetória da nossa vida, da forma como nós pensamos. Então, se nós convidarmos, se nós nos colocarmos na posição de testemunhas, nós acabamos por ser participantes, e isso pode fazer com que a nossa trajetória possa mudar. E acredito que essa é a função da igreja, de nós sermos testemunhas, de nós sermos participantes. E no texto nós vemos aquilo que aconteceu para nós nos lembrarmos que as coisas erradas, elas podem voltar a acontecer. A função de nós sabermos a história, basicamente é essa também. E não para repetirmos aquilo mal que aconteceu, para repetirmos o erro, por isso é que é importante sabermos a história, mas para fazer de forma diferente. As testemunhas revelam a verdadeira identidade do Messias. E nós vemos 2 ou 3, 4 testemunhas que iremos aqui rapidamente falar. Simeão. Jesus, bebé. E Lucas capítulo 2, versículo 26 diz: E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo o Senhor. Então Simeão reconheceu o menino Jesus, que era o Messias prometido. E é bom ser testemunha, não é? Vejam bem, alguém que está à espera, tem a expectativa da parte de Deus que vai acontecer uma coisa grandiosa. Ele não sabe quando, mas ele sabe que vai acontecer e que depois dela acontecer, ele já pode descansar em paz. Não sei se poderíamos cantar, se calhar quem tem essa criatividade da parte de Deus para fazer aqui uma letra, nós poderíamos cantar um cântico que dissesse mesmo isso a Deus. Que tivéssemos uma expectativa, que o Espírito de Deus colocasse uma expectativa no nosso coração para nós estarmos na expectativa de que Ele possa falar e que depois dela acontecer nós dizermos assim, agora já posso estar contigo. Já vi, não é? Já vi coisas grandes acontecerem. Já me tornei uma ferramenta nas tuas mãos, permiti que tu me utilizasses e agora já posso estar contigo. Acho que isso seria alguma coisa grandiosa na nossa vida, não é? Colocar a nossa marca. A história fala disso, de pessoas que ousaram marcar a vida dos outros, marcar a vida das nações, não é? Marcar a vida das famílias de forma positiva e construtiva. E nós somos chamados para marcar, não é? Aqueles que estão à nossa volta de uma forma positiva. E este é o apelo que a palavra nos faz para nós marcarmos a nossa geração. Para nós marcarmos os nossos colegas. E nós só vamos conseguir isso, como dizia há pouco o coro, quando nós colocarmos as coisas no altar, não é? Então, Simão Pedro foi uma testemunha. E nós poderíamos, eu já vi alguns cineastas, alguns filmes de alguns cineastas destes acontecimentos, a sua interpretação destes acontecimentos. E Simão Pedro, se ele fosse um cineasta, não poria como um homem com uma personalidade impulsiva, em que ele não faria, em muitas das vezes,
as coisas da melhor forma, talvez como a violência, não é? Seria um homem, nós vemos isso pelos textos, mas há uma altura em que ele é utilizado por Deus, em que Jesus pergunta aos outros seus discípulos à volta, as pessoas, quem sou eu? E Jesus, Simão Pedro diz, Mateus capítulo 16, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejam bem o facto de nós termos na palavra um homem que em muitas situações resolvia as coisas da sua forma, de uma forma violenta, mas num determinado momento ele é utilizado por Deus. E nós, 2000 anos depois, estamos a ler aquilo que ele está a dizer. Ou o que ele disse, não é? O que ele disse. Então Pedro confessou que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. O sumo sacerdote também tornou-se uma testemunha quando ele ouviu Jesus antes da sua crucificação. E ele perguntou, o sumo sacerdote perguntou, és tu Cristo? Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62 diz, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, és tu Cristo, o Filho de Deus bendito? Vejam bem a clareza deste texto, porque há textos que fazem a diferença toda. Jesus diz, eu o sou. Porque há muitos que andam aí dizer que Jesus nunca assumiu que ele era Deus, nunca assumiu que ele era o Cristo. E nós vemos aqui neste texto claramente que Jesus, quando foi confrontado com esta questão, ele respondeu, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus confirmou diante de Caifás que ele era o Messias, o Filho de Deus. E um pouco mais tarde, em João capítulo 18, versículo 32, Jesus respondeu a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus deixou bem claro que o reino não era daqui, o reino não era político, ou melhor, o reino não era político, não é? Não condizia com a expectativa que a maior parte das pessoas tinham. Mas era um reino espiritual, um reino interior, um reino que estava para além. Então nós vemos que as testemunhas fiéis reconheceram que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o Rei de um reino espiritual. E esse é o desafio que a palavra nos coloca hoje, a nós vermos Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, como o Rei. E esse é o desafio diário, no meio das dificuldades, no meio da falta de resposta, do caminho correto, de nós batermos à porta certa, no meio das nossas dúvidas. Esta é a posição de, como testemunhos de Jesus, de reconhecermos que Jesus é o Cristo. É o Filho de Deus, é o reino, é o Rei. Então esta mensagem foi rejeitada por muitos. Esta mensagem é rejeitada por muitos, não é? Ainda estou no mesmo canal ou já na mesma frequência? Às vezes estamos perto uns dos outros, mas estamos tão desconectados, com frequências diferentes. Eu tenho essa facilidade, não é? Eu tenho essa facilidade. Quantas vezes é que estão a falar comigo e eu nem sequer estou a ouvir? E os ouvidos estão livres, não é? Isso é uma característica talvez especial que eu tenho, para o bem e para o mal, não é? Mas irmãos, aquilo que nós estamos aqui a ver tem a ver com alguma coisa que tem de ter impacto na nossa vida diária, do nosso dia a dia. O nosso Senhor, Ele é Rei. O nosso Cristo, o Messias, esta expectativa que a Bíblia quer que seja criada em nós, que aquilo que vai restaurar, aquilo que vem a libertar, já fez no passado, faz hoje no presente e continuará a fazer no futuro, de forma que nós um dia experimentaremos de uma forma plena quando nós estivermos com Ele ali.
Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa trajetória. Último ponto. A rejeição do Messias verdadeiro. Muitos rejeitam Jesus. Muitos podem estar sentados ao nosso lado e estarmos a falar de coisas diferentes quando nós estamos a cantar, a louvar, a adorar o Deus. Porque nós temos a capacidade de seres humanos de moldar Deus à nossa forma, à forma como nós interpretamos as coisas. Então nós precisamos, porque isto é uma questão também espiritual, nós precisamos que o Espírito de Deus nos possa conduzir qual é a expectativa real, qual é o Messias real, qual é o Jesus real. Porque a expectativa que a religião aí fora pinta, a expectativa que a sociedade coloca em nós, é completamente diferente daquilo que está nos textos. E nós temos que ir aos textos, temos que ir à palavra. E o Espírito de Deus vai agarrar na palavra e vai comunicar connosco como é que o nosso Deus pode ganhar vida e habitar e ser o nosso Deus e o nosso Rei agora, no momento atual. Não algo de história, mas algo que nós podemos experimentar. Então vejam, estou a terminar. João, no capítulo 18, no versículo 39 e 40, Pilatos era um governador romano. E então Pilatos tem ali uma situação muito complicada. Ele percebe que é uma situação política. É uma situação de agradar os judeus, de agradar toda a gente. Então ele acaba por lavar depois as mãos. É uma situação que até hoje as pessoas que não leem a Bíblia conhecem. E Pilatos estava a dizer, mas vós tendes, versículo 39 e 40, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então tornaram todos a clamar, dizendo, não, mas Barrabás, solta Barrabás. Barrabás era ladrão. Então eles preferiram um criminoso a Jesus, que era o verdadeiro Messias. Foram enganados porque tinham uma agenda diferente, tinham interesses completamente diferentes. E nós temos de ter cuidado a não termos a nossa própria agenda, os nossos próprios interesses que se sobreponham, não é? Porque podemos ter medo, porque havia medo de irritar o imperador. E quando se irrita alguém como o imperador há 2000 anos, muita coisa horrível podia acontecer. João capítulo 19, versículo 14, a última parte do versículo 14 e do versículo 15. E o povo diz, mas eles clamaram. Pilatos diz, eis o vosso rei, a última parte do versículo 14. Agora no versículo 15, mas eles clamaram, tira, tira, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, nós não temos rei senão César. E a maldição aconteceu ao longo dos tempos. Aqueles que rejeitaram, mas que a palavra de Deus, ele fala que nos últimos tempos eles irão reconhecer o Messias. Está falando de Israel e nós somos privilegiados porque a rejeição de Israel fez também, permitiu que nós pudéssemos conhecer de uma forma especial este Messias, este libertador. E de facto o plano de Deus, ele é um plano que se há de realizar e concretizar em Israel, na igreja, porque aquilo que foi dito vai se cumprir. Então eles rejeitaram o Salvador porque queriam apenas um libertador político. Não quiseram aceitar aquilo que Deus tinha, porque não compreenderam. Será que nós compreendemos tudo? Não compreendemos tudo, não é? Vou já terminar. Então, para resumir aquilo que foi dito. Primeiro, o povo esperava um Messias político. Não era um Messias que... Não era... O canal não estava ali, não estava a ser bem sintonizado. Segundo, as testemunhas revelaram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. São as testemunhas que revelam. E se nós queremos ter a revelação, então temos que passar a ser testemunhas, não é? Terceiro, muitos rejeitaram por causa das expectativas erradas, das falsas expectativas. Então, para a igreja, para nós
também podemos errar, também podemos procurar em Jesus apenas bênçãos materiais, apenas que Ele possa resolver os nossos pequenos problemas. Isso pode ser legítimo quando nós pertencemos a algo maior. Deus quer nos abençoar financeiramente, na nossa restauração física, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Mas se nós vamos somente com essa intenção, então estamos a perder alguma coisa muito maior do que isso. O verdadeiro Messias veio para nos salvar do pecado, nos libertar do jugo do pecado. Então nós devemos conhecê-lo como Pedro, como ele teve esta revelação da parte de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, para terminar, mesmo, lendo o capítulo Mateus 16, versículo 16, vamos dizer todos, vamos repetir aquilo que Pedro disse quando Jesus perguntou. Porque foi Jesus que perguntou. Jesus costuma perguntar. Costuma-vos perguntar. Já sentiram as perguntas de Jesus? Jesus já fez esta pergunta aos irmãos. Quem dizem as outras pessoas e o que é que tu dizes? Porque isto é uma pergunta que tem que ser respondida porque Jesus está a fazer a pergunta aos irmãos. Não podemos assobiar para o lado. Jesus já te fez esta pergunta. Então o Espírito Santo tem que revelar. E quando o Espírito Santo revela, ele faz com que nós possamos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para dizer as palavras certas. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E este é o desafio, acredito, diário que a igreja tem quando Jesus pergunta: quem dizem? Quem diz quem sou eu? Não é? Então o Messias de Israel esperava não o Messias que Deus enviou. Jesus é o verdadeiro Messias, é o Filho de Deus que veio salvar o seu povo dos seus pecados. E a sua igreja faz parte deste rol de testemunhas ao longo da história, ao longo dos séculos. E nós somos privilegiados, irmãos, de sermos contados por este número de testemunhas. Somos privilegiados de nós sermos testemunhas. Ou não? Nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos a nós a reconhecermos e a respondermos da forma correta quando nós não estamos a sentir nem a ver, mas que o Teu Espírito Santo, quando nós não estamos a sentir nem a ver, possa nos iluminar, trazer luz e entendimento vinda de Ti, quem Tu és. Que sejas o nosso Rei, o Senhor, o nosso Senhor, aquele que orienta as nossas decisões e as nossas escolhas. E nesta noite, Pai, nós queremos que os assuntos que nós próprios conhecemos, sabemos que sejam colocados no Teu altar e que Tu possas responder, porque nós somos testemunhas que és o nosso Rei e és o nosso Salvador. E nós queremos dizer mais uma vez que Tu és o Cristo, és o Filho do Deus vivo. E que seja uma realidade diária, vivida por cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, a Tua Igreja, a caminhar com esta verdade inspirada pelo Teu Espírito. E que esta verdade ela possa ter impacto na nossa família, na restauração do nosso íntimo, dos nossos sentimentos, da nossa mente, dos nossos relacionamentos, do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso estado espiritual. Que Tu possas restaurar, Tu possas libertar, porque nós somos testemunhas constantes de quem Tu és e daquilo que Tu podes fazer. Em nome de Jesus. Amém.